Bom dia, Jesus. Essa expressão é como se a gente, ao acordar, a primeira pessoa que a gente vê é Jesus. E a gente o convida a fazer parte do nosso dia. Eu queria compartilhar com vocês uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Continuando, quem acompanha o nosso canal, viu os vídeos anteriores ali, que a gente está tirando algumas mensagens da parábola do filho pródigo, que se encontra lá em Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, né? A gente vai continuar meditando nessa parábola. Eu queria compartilhar com vocês uma mensagem em cima dessa parábola aí. O verso 27. O verso 27 fala assim, ó, é uma fala do servo, dizendo o porquê o pai fez aquela festa, né? Quando o filho voltou. O servo fala assim, ó, o teu irmão chegou e o teu pai matou um novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. Então tu vê que o pai, ele fez a festa, ele celebrou não só porque o filho voltou, mas porque voltou são e salvo. Isso ficou queimando no meu coração e eu fui estudar mais e me aprofundar mais nessa parte do texto para entender melhor isso. E o que me chamou a atenção a gente nunca parou para pensar por que o pai nunca perguntou sobre a herança que o filho fez com a herança, não como uma forma de cobrança, mas só, sei lá, com algum tipo de interesse para entender por onde o filho passou, né? O pai nunca teve nenhum tipo de interesse no que o filho tinha feito com a herança. Aí eu fiquei me perguntando, né? Tentando entender melhor o que realmente aconteceu aqui, né? E um versículo que ficou no meu coração é Salmo 127:3, que diz que os filhos são a herança do Senhor. E daí eu fiquei com aquilo na cabeça e tentei analisar melhor o texto. E entendi que o pai não se importou com a herança não só porque ele estava mais preocupado com o filho do que com os bens, mas porque o filho era a herança. Aí eu fui entender melhor que eu acho que todo pai tem um plano para o seu filho. Todo pai cria um propósito para o seu filho. E nesse sentido aqui, a gente deposita, a gente investe, né? A gente investe no nosso filho, né? Todo pai que tem algum tipo de negócio, ele quer que os filhos deem continuidade a esse negócio. Infelizmente, alguns filhos não querem, mas o desejo do pai, o pai ele cria um plano para o filho. Ele quer que o filho dê continuidade nos negócios do pai. E aí foi onde queimou muito forte no meu coração essa outra percepção desse texto. Que eu entendi que o pai não se importava com a herança, não porque ele não se importava com os bens, mas porque o filho era a herança. O plano do pai era com o filho. Não tinha nada a ver com os bens materiais ali. Então, quando fala que o filho ele volta, e esse texto aqui dá esse detalhe, que o pai se alegrou porque o filho voltou e voltou são e salvo. Essa pequena parte do texto que diz são e salvo dá o sentido de preservado. Eu vou dar um exemplo para vocês. É como se um navio tivesse naufragado e esse navio ele foi resgatado a tempo, antes que o mar tivesse afetado a estrutura do navio. É nesse sentido. Por isso que o pai ele se alegrou não só porque o filho voltou, mas porque voltou são e salvo. Porque
ainda dava tempo de continuar os planos que o pai tinha para o filho, porque ainda a estrutura não tinha sido abalada. Então é nesse sentido que eu tive essa percepção, né, dessa mensagem que foi extraída desse texto, né? Que o pai se importava com o filho, não só porque ele não se importava com os bens, mas porque o filho era a herança. O plano do pai era com o filho. Então, quando o filho volta e volta são e salvo, o pai celebra, se alegra muito, né? Porque é como se tivesse restabelecido o plano, o propósito, né? É, quando o filho sai, quer ver? Eu até anotei algo aqui. Quando o filho sai do plano, o filho sai do plano, mas o plano não sai do filho. O propósito ele é interrompido, mas não é cancelado, né? Então, quando o filho saiu, esse propósito foi interrompido, mas quando ele retorna, o propósito ele continua, né? Porque o pai não cancelou o plano. O pai interrompeu porque o plano era necessário o filho estar, né? Então, foi nessa percepção que eu tive assim desse texto, né? Eu até anotei mais algumas coisas aqui, ó. Que nem aqui é algo que, para confirmar isso, que quando ele cai em si, o texto diz que ele cai em si, ele vem diante do pai e diz, né, pai, pequei contra os céus e perante ti. Então, dando o sentido que ele entendeu que o maior erro não foi gastar os bens de uma forma desordenada, né? Mas foi romper a relação com o pai, né? Foi abandonar o lugar de filho. Então ele teve essa consciência, né? E isso é lindo nesse texto, né? Essa restauração, né? Que o pai faz, né? Que o pai, quando o filho volta, ele volta com uma percepção, tipo assim, eu vou ter que começar lá de baixo de novo, né? Como servo. E o pai, ele restaura o lugar de filho, né? Novamente, né? Isso é muito lindo. Então, o que eu queria deixar para vocês como uma mensagem para vocês meditar para quem de alguma maneira se afastou dos planos de Deus. É que essa mensagem fale ao seu coração. Para quem se afastou dos planos do Pai, para quem interrompeu, né, os planos do Pai. Os planos do Pai não foram cancelados. Tá? Ainda há tempo. Até quando eu falo que o Pai se alegrou que ele voltou são e salvo, porque como eu dei o exemplo do navio ali, então, tipo assim, se você está afastado, é como se você estivesse naufragado. E quanto mais tempo você ficar afastado, mais a estrutura do navio é afetada. Então, tipo assim, não pense muito, sabe? Apenas volte. Volte para o plano que o Pai tem para ti. E se você está passando por essa situação, procure alguém que possa lhe ajudar a voltar. Mas volta pro plano que o Pai tem para ti. E se você já está vivendo esse propósito, e esse vídeo falou também ao seu coração para você mandar para alguém, compartilhe esse vídeo, né? E se inscreva aí no nosso canal para ajudar, né? Para nos fortalecer. A gente está começando agora aí também. E é os primeiros passos que a gente está dando aí, mas a intenção realmente é transmitir a palavra de Deus, né? E que esses vídeos alcancem mais e mais pessoas, né? Deixa eu só dar uma olhadinha se eu não deixei de falar alguma coisa que eu anotei. Que a gente anota muita coisa e acaba esquecendo de compartilhar. Mais ou menos, tem mais uma frase que eu anotei aqui, que essa questão de ele ter voltado são e salvo é como se ele não tivesse sido destruído por dentro, né? O coração do filho ainda sabia quem o pai era, né? É como se a voz do pai ainda ecoasse dentro dele. Então, se você tá nessa situação, né, que você acabou se afastando dos planos do pai, entenda que não tem a ver com o que você fez, com o que o pai lhe deu, com o que você tem feito da sua vida, mas sim que o pai ele tem um plano para a tua vida. O pai ele quer que você dê continuidade nos negócios dele. O pai tem um plano para ti. E quando você sai do propósito do pai para viver a vida que você quer viver, não é cancelado os planos do pai. Ele apenas é interrompido.
porque é necessário que você volte. Entenda que se você precisa voltar o quanto antes para que a sua estrutura não acabe sendo afetada, né? Por estar afastado do plano do Pai. Então entenda que se ainda a voz do Pai ainda ecoa no seu coração, ainda há esperança ainda. Se alguma coisa te diz para você voltar, sabe, dentro de ti, tipo, volta pro plano que eu tenho para ti, volta pro propósito que eu tenho para ti. Volta o quanto antes, sabe? Procure alguém que possa te ajudar de alguma maneira a caminhar novamente para esse propósito, tá? E compartilhe esse vídeo com mais alguém que, que precisa dessa palavra, tá? Fiquem com Deus.